Olá, vamos falar então de aplicações da derivada em relação a máximos e mínimos e as noções de otimização. Então, uma das coisas mais úteis para se aprender, então, por meio de derivadas de uma função é investigar se essa função admite valor máximo e valor mínimo sobre um determinado intervalo. E verificar, né, se esse valor vale por toda a função ou vale só por um determinado intervalo, por exemplo. Aqui a gente tem aqui, né, uma figura hipotética de uma função, em que eu vou ter aqui, ó, mínimos, máximos, mínimos e máximos, ok? Para entender essa ideia, então, de otimização, a gente vai fazer aqui, né, vai fazer um exemplo, que é esse aqui, ó. O exemplo número 2, né? Eu recomendo que você faça toda a leitura, mas a gente gosta sempre de trabalhar com exemplos mais práticos para que você interaja, né, com essa teoria frente, né, à realidade aí de um cientista de um cientista agrônomo. Então vamos projetar uma lata de óleo com uma forma com a forma de um cilindro, reto, cuja capacidade seja de 1 litro, de modo que suas dimensões exijam menos material para se produzir. O volume V da lata deve ser de 1 litro, e V é dado pelos parâmetros de raio de base, altura do cilindro H, né? Como a gente já viu na sessão anterior, né, um parâmetro desse cilindro, né, o volume desse cilindro, deixa eu aumentar aqui o volume desse cilindro, ele pode ser descrito, né, através de π h vezes r ao quadrado, ok? Altura vezes raio ao quadrado. Então, a gente já viu essa equação aqui, já está recorrente aqui no nosso material, ok? Como essas medidas são dadas em centímetros, a gente pode converter, né, essa ideia, né, para centímetro litro, que se fornece, então, 1000 vai ser igual a πr ao quadrado vezes h. A área dessa superfície, então, ela vai ser dada por a área de um cilindro. Lembrando, né, o que vai ser a área do cilindro? Vai ser a área dessa superfície superior aqui, cilíndrica, né? Aliás, em forma de círculo, perdão. A área inferior em forma de círculo, ou seja, né, vai ser 2πr ao quadrado, aqui no primeiro termo, mais o que eu tenho aqui? O perímetro do círculo vezes a altura. O que é o perímetro do círculo? 2π vezes r vezes h, que é a altura, ok? Então, lembrando aqui dessa teoria aqui, né? Então, 2 vezes a base mais o perímetro do círculo vezes a altura, ok? Lembrando aqui o que é. Então, as dimensões que exigem menos materiais são aquelas que fornecem, então, a menor área de superfície. Então, essa aqui é uma questão, ó. Esse é o ponto da otimização, né? Esse é o ponto aqui de otimizar algo, né? Então, o menor material possível vai ser quando eu tenho, então, a área superficial total, a menor área possível, correto? Para isso, a gente precisa ajustar esses parâmetros, né, de R e H, que são as variáveis do sistema, tá? Sendo, então, essa altura, então, aqui eu tenho um parâmetro de conversão, tá? Conversão. Aqui eu tenho um parâmetro de conversão. Sendo essa altura podendo ser descrita, né? Lembrando que aqui eu tô falando o quê? De 1 litro, né? Que a gente passou aqui, converteu esse 1000 aqui. Ele era 1 litro e foi convertido, tá?
para centímetro para centímetro cúbico, né? Foi isso? Deixa eu só confirmar. Ah, tá. Como essas medidas são dadas em centímetros, a conversão de centímetro-litro fornece, então, 1000. Ok, então eu tenho aqui um parâmetro que foi me dado em litro, eu escrevi tudo isso aqui em centímetros cúbicos. Então, o H, ele vai ser, se eu isolar aqui do termo superior, 1000 dividido por π, dividido por esse r ao quadrado. Ok? Daqui eu posso, então, né? Eu chego aqui, né? Essa proposta, tá? Isoladinha, eu isolei aqui. E eu posso o quê? Eu posso substituir esse H aonde? Aonde eu tenho H aqui nessa área. Lembra, eu tô falando de otimizar uma área. Substituindo todos esses termos aqui do H, que eu só vou ter aqui nesse termo. Então, eu vou ter aqui área vezes 2, área vai ser igual a 2πr ao quadrado mais 2πr vezes 1000 dividido por πr ao quadrado. Eu posso facilmente aqui simplificar, corto esse π com outro π, corto um r quadrado com outro r aqui em cima. Multiplico o 2. E aí, vou ficar com 2πr ao quadrado mais 2000 dividido por r, ok? Para a gente determinar, então, o valor de raio, de modo que a área vai variar com raio, né? E ele seja esse valor mínimo, né? A área é função de raio, obviamente. E ele seja esse valor mínimo. Para isso, eu preciso determinar inicialmente o R candidato a ser o ponto de mínimo, né? Qual é o raio mínimo desse termo? Ou seja, qual que é o raio mínimo? Quando eu tenho área igual a zero. Então, quando eu tenho a área igual a zero, né? Quando a área vai tender a um valor nulo, quando a área é nula, o raio tem, né? Eu tenho o raio mínimo do sistema. Então, eu preciso ter área, né? Preciso ter um valor, pelo menos, de área. Então, eu igualo essa área aqui em função de raio a zero, isolo o termo de R, né? Isolo o termo de R e vou obter o quê? Eu vou obter o raio igual a 5,42 centímetros, tá? 5,42 centímetros. Bom, se eu fizer, então, a primeira derivada aqui dessa função, né? Se eu fizer a primeira derivada dessa função para o raio de 4,2, tá? Eu vou ter, então, agora, um outro valor de área maior do que zero, tá? Maior do que zero, obviamente, vou ter valores maiores do que zero. Se eu substituo aqui no meu termo de H este raio, né, de 4,2, eu vou ter aqui o valor de H de 10,84, tá? A gente tem que observar, assim, que se tem mais ou menos, né, o H, ele é mais ou menos 2 vezes o raio. Então, para que se tenha uma área superficial total mínima, né, eu tenho esse termo. Vamos só olhar aqui de novo esse equacionamento, né? Então, primeiro, o que eu fiz? Eu substituí a área por zero, ou seja, que área seria essa hipotética aqui que tenderia a zero? Eu teria um valor muito mínimo, tá? Mínimo possível, o menor possível. Agora, eu faço a derivada primeira aqui.
Faço a primeira derivada desse termo, né? Faço a derivada primeira, aliás, deste termo aqui, da área. Em relação a raio. Primeira não, perdão, a derivada segunda. Eu olhei aqui, ó. A derivada segunda. Então, a derivada segunda em relação a raio. Aqui nos termos dessa equação. Então, eu pego a equação de área original, derivo duas vezes em relação ao próprio raio. Tá? Derivo duas vezes em relação ao próprio raio. Isso quer dizer que eu vou lá, derivo a primeira. Eu vou derivar aqui a primeira para vocês olharem. Vai ficar 4πr mais 2π vezes h, que é a derivada primeira. Vai me dar... Ah, aliás, não é essa daqui. É essa daqui. Eu tô confusa hoje, mas calma. É esse termo aqui, perdão, viu? 2πr ao quadrado mais 2000 sobre esse aqui. Vamos fazer a derivada primeira. Vai dar. Fica 2 vezes 2 é 4π vezes raio. Mais. Faço a derivada primeira. Faço a derivada primeira aqui nesse termo. Como que eu fico, né? Então, se eu tenho 2000 raio, o raio tá embaixo, ele vai passar uma potência menor ainda do que ele já tem, lembra? Então, se eu tenho aqui R menos 1, né? Então, eu vou ficar com... Só pra gente escrever aqui. Vou ficar com 2000 vezes R a menos 1, menos 1. Então, eu vou ficar R a menos 2. Por isso que a derivada primeira vai me dar essa carinha aqui. Tá? Ah, Agnes, mas isso aqui não. Essa aqui é a derivada segunda. Então, o que vai ser a derivada segunda? Eu pego essa equação anterior, derivo ela de novo. Então, eu vou fazer derivada em relação ao próprio R. Então, vai ficar 4π, né? R tá elevado à primeira, menos 1, vai ficar 0, e aí vai ficar, então, 1. Vai multiplicar 1 aqui no meu termo. Mais o quê? Mais esses 2000 aqui, vezes esse raio que é menos 2, menos o menos 2, lembrando, né? Deixa eu... Ele tá elevado a menos 2, então ele passa multiplicando, né? Novamente esse meu termo. Deixa eu só trocar aqui, ó. Perdão. Deixa eu só corrigir aqui, ó, que a hora que caiu o R menos 1, ele fica negativo automaticamente aqui, tá? Porque o sinal dele cai junto aqui. E aqui, menos com menos é mais, eu fico com ele positivo. Então, eu vou estar menos 2, menos 1. Aqui vai dar menos 3, tá? E aqui eu ainda tenho um adicional que eu tenho que multiplicar, né? Ele por menos 2. Esse termo que é negativo vai se tornar positivo. Então, vai ficar 4π, perdão, 4π. Menos 4, mais 4.000, desculpa, R a menos 3, tá? É assim que a gente chega, então, aqui nesse termo, beleza? Bom, por que eu faço uma verificação na derivada segunda da equação, tá? Então, a derivada primeira, ela vai me dar a reta que passa
tangente aos determinados pontos. Então, ele vai me dar, então, a equação da reta que vai passar ali sobre a perspectiva dos pontos, né? Se eu quero saber um ponto específico, eu tenho, então, como saber todo o coeficiente angular. Então, ele é totalmente geométrico, né? Em relação à equação original. A derivada segunda, ela propriamente, ela vai me dar o ponto em que eu tenho máximo e mínimo, tá? Então, se eu faço a derivada segunda, tá? Se eu faço a derivada segunda e eu substituo pelo raio e ele é positivo, tá? E ele é positivo, isso quer dizer que eu tenho um ponto ali. Ou seja, aqui na... Deixa eu subir aqui no meu... Aqui. Se eu faço a derivada segunda, tá? E igualo a zero ela, eu consigo achar, por exemplo, o par de pontos em que eu tenho aqui o meu ponto de máximo ou mínimo. Agnes, como que eu vou verificar se ele é máximo ou mínimo? Através do próprio par de pontos que eu tenho, né? Então, o próprio par de pontos que eu vou ter, eu consigo verificar aqui se eu tô num ponto de máximo ou num ponto de mínimo, tá? Então, o próprio par de pontos já me indica isso. Deixa eu voltar aqui. Opa. Então, se eu venho aqui e substituo aquele 5,42 e obtenho um valor, então, maior do que zero. Ou seja, o 5,42 me dá, então, uma área maior do que zero, né? Isso que é mais esse H vai me dar, então, um valor, se eu substituir o 5,42, vai me dar um valor de 10,84. Então, a gente observa, né, que se tem H igual a 2 vezes o raio, assim, uma lata, para que ela tenha, assim, uma superfície mínima de 1 litro, a base do cilindro, né, o raio da base, ele deve se iniciar aqui em 5,42. E a altura desse cilindro ele deve ter mais ou menos 10,84, tá? Então, foi isso, né? Esse entendimento de otimização precisa desse feeling, né? De tanto fazer as derivadas segunda, né? Então, assim, a otimização é um último estágio, né? Do nosso conviver com o cálculo, tá? É um conceito, claro, intuitivo, mas que é preciso, né? É necessário você ter um pouco mais de vivência dentro do cálculo. Aqui a gente tentou tratar, né, muito mais do que aplicações de derivadas e máximos e mínimos, muito mais para vocês terem essa noção de forma geral do que é a derivada e do que ela pode ser aplicada, né? Dentro da área de ciências agrônomas. E então foi isso. Muitíssimo obrigada. Façam a leitura, né, dessa sessão e até mais.